Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, nós vamos cumprir, por assim dizer, o ano de 2021, né, com a última prova, né, a prova que aconteceu no período vespertino, tá, da Sanesul, tá bom? No caso do período vespertino, foram destinadas algumas provas em nível médio, tá? Então, com o pedido aqui do canal, vamos fazer a correção da prova em nível médio da Sanesul, tá? Promovida pelo Instituto AOCP. Digo que a gente cumpre o ano de 2022 porque aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi a última prova realizada. Agora, final de semana já é Natal, aí depois Ano Novo, tá? Nós tivemos uma bateria grande de provas FAPEC, tá bom? Das quais eu não corrigi apenas duas. Pretendo fazer essa correção depois de janeiro, tá bom? Por quê? Porque também agora eu quero decretar aqui as férias do canal, que eu também mereço, né? Passar um tempo com a minha esposa, tal. Não vou dizer que não devo postar nenhum conteúdo curto, tá? Devo fazer agora uma viagem com a minha família. Se eu achar necessário, se vir alguma curiosidade, que provavelmente vou ver, né? Aquele tal negócio, né? A gente raciocina 24 horas por dia a nossa matéria, né? Então, havendo aí uma curiosidade, talvez faça aí um vídeo curto, né, um short, né, igual o YouTube está dizendo, né, o YouTube está nomeando, né, um vídeo curto, tá? Com alguma curiosidade da língua portuguesa, mas pretendo agora, nos próximos 20 dias, né, fazer uma pausa aqui no canal, fazer uma pausa nas minhas atividades, tá? Para eu curtir um pouquinho com a minha família, o professor Gessé merece, não é verdade? Então, eu gravo agora essa última prova, essa última etapa de 2022. Aí, ano que vem, nós vamos ter também vários outros concursos abertos. Se você, concurseiro, se prepara, tá? Concurso da Petrobras já está com seu edital aberto, as inscrições vão começar. Né? Provavelmente, ano que vem, um concurso do município aqui de Campo Grande, na área de educação, né, para professores. Provavelmente, o concurso da sede, né, da Secretaria de Educação aqui do estado do Mato Grosso do Sul, tá? Então, você também que está aí no interior do Brasil, que está aí nos outros estados, que tem a intenção, né, de vir morar aqui na nossa terra, na nossa bela terra do Mato Grosso do Sul, muitos concursos abrindo aqui, né, em Mato Grosso do Sul para esse ano 2022, tá? Então, concursos em nível municipal, em nível estadual e, claro, também, por que não, né, em nível federal. A prova da Petrobras, eu estive lendo o edital, né, li o edital, e aí essa prova vai ser realizada em todas as capitais do Brasil, tá? Então, é um ano cheio para você se preparar, para você não deixar, né, para a última hora. Então, por isso nós temos aqui os vídeos de correções. Aqui, também uma prova se aproxima aí, o edital já está posto, né, que é a prova para a Câmara Municipal aqui de Campo Grande, e uma prova também para a Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, se não me engano, em nível médio, tá bom? Para os cargos administrativos. Então, muita coisa boa, né? Muito concurso para esse ano 2022. Eu ainda faria uma última prova a pedido do canal, uma última correção, melhor dizendo, da prova do IDECAM, do Instituto Federal do Ceará. Eu quero deixar aqui registrado, né? Uma prova com muitos erros, né? Uma prova que o gabarito foi lançado, não lançaram o gabarito, lançaram 2 arquivos iguais, idênticos, né? Agora lançaram um gabarito retificado, que o gabarito está errado, né? Eu conferido rapidamente, uma nítida troca de gabarito, tá? A prova necessariamente de língua portuguesa. Pude testemunhar algumas pessoas reclamando das outras matérias, tá? Com alguns erros das outras matérias. Em língua portuguesa, necessariamente não achei nenhum erro, mas nítido processo de gabarito invertido. Talvez, se você assim preferir, talvez eu faça também uma correção, mas é só no que vem, tá bom? Para esse ano, então, nós vamos fazer agora o último procedimento, tá? Essa prova do AOCP para Sanesul, uma prova em nível médio. E aí voltaremos às atividades no canal no dia 15 de janeiro, tá bom? Então tá bom, então? Vamos então para a última correção, a correção da prova da AOCP. Dá uma olhada aqui. Dei um zoom na prova aqui, né, para ficar legal. Prova Sanesul, tá aqui a interface da prova, usando o próprio PDF, tá? Então aqui o Instituto AOCP, tá? E aí nós começamos aqui com a primeira questão, tá? Então, como eu sempre oriento, né? Você não lê necessariamente
o texto logo de cara, tá? Então faça o procedimento da leitura do enunciado. A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta. Tá vendo? Aí você vai ter que ler o texto. Tem por onde correr. Então vamos lá? Faz comigo aqui. Lara Margo, tá? Empregada doméstica, Val, trabalha numa casa paulistana de classe média há 10 anos e escuta repetidas vezes que é praticamente da família. Dorme num quartinho quente e abafado nos fundos da casa, perto da cozinha, onde passa boa parte do seu tempo. Adora seus patrões e cuida do filho deles como se fosse seu. No entanto, sua filha biológica, Jéssica, foi criada pela irmã em Recife, com a ajuda financeira que Val lhe enviava todos os meses. Quando Jéssica vai a São Paulo para prestar vestibular e fica hospedada com Val, ou seja, na casa dos patrões, questiona a subserviência da mãe, que mora na casa dos patrões, mas não come na mesma mesa que eles e nunca colocou os pés na piscina da residência. Essa é a história de Que Horas Ela Volta, longa brasileiro que faz sucesso nos cinemas do país. Val, interpretada por Regina Casé, não é negra, mas lida com o cotidiano que mistura afeto e poder por parte dos patrões, tal como Gilberto Freire relatou no livro Casa Grande Senzala. Abre aspas, nas coletivas de imprensa para o lançamento do filme, os jornalistas europeus queriam saber se a situação descrita era real ou fictícia, tá? Contra a diretora Ana Mailuert, né, abre aspas, quando dizia que era real, ficavam em choque. Nem sempre percebemos, mas situações como a vivida por Val são resquícios da escravidão abolida há mais de 125 anos no Brasil e podem ser encontradas em muitos lares, inclusive dentro de casa. Contar com a ajuda das empregadas domésticas e diaristas é visto com naturalidade no Brasil, tá? É assim também com a existência de casas e apartamento com quarto e banheiro de empregada e a distinção entre elevadores. Quando isso é comparado com outras culturas que desconhecem esses hábitos, como a norte-americana e a europeia, essas particularidades sociais e arquitetônicas ganham um caráter segregacionista. Abre aspas. Fazer com que a doméstica fique disponível 24 horas por dia, uma vez que ela dorme em casa, e separar os espaços de convivência é imitar as relações escravistas, afirma o sociólogo Emerson Ricardo Girardi, professor da Fundação Armando Álvares Penteado, de São Paulo. Então, um texto aqui de 2015, tá? Então, vamos lá? Vamos lá, então, me ajuda aqui nas questões, tá? Eu acho que eu dei um zoom, vai ficar muito próximo. Mas vamos lá, vou tentar deixar sempre na parte superior da tela para não te atrapalhar, tá? As visualizações das questões. A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta, tá? Então vamos lá? Em seu emprego, Val é tratada como parte da família. Não, é isso que é questionado, né? Ela mora num quartinho abafado, perto da cozinha. O quartinho da empregada é um aspecto da arquitetura brasileira que indica que as relações escravistas ainda não foram completamente superadas, né? Se você prestar bem atenção, o texto gira em torno disso, tá? Então, supostamente, a resposta correta é a letra B. Por que supostamente? Que nós vamos conferir o resto. Vamos lá? A situação descrita em Que Horas Ela Volta é uma exceção, visto que no Brasil as empregadas domésticas não costumam morar na casa dos patrões. Não tem nada a ver, né? O texto faz uma crítica à precariedade dos quartos de empregadas, com o objetivo de que eles sejam melhorados para que elas tenham um pouco mais de conforto. Olha só, não tem nada a ver. Val está longe de sua filha Jéssica há 10 anos. O texto menciona, mas ele gira em torno, sim, da letra B, tá? Essas relações que se aproximam muito das relações de escravidão, tá? Aí começam as questões gramaticais. Sobre os termos destacados, Val trabalha numa casa paulistana de classe média A, 10 anos, fecha aspas, e quando Jéssica vai a São Paulo, assinale a alternativa correta. Vamos lá? O A é um verbo pessoal, errado. Qual que é a classificação de verbo pessoal e verbo impessoal? Eu sempre gosto nas minhas aulas bater muito na tecla, né? Um verbo pessoal é aquele que se relaciona, é aquele que apresenta sujeito.
que apresenta ou o sujeito que sofreu a ação ou o sujeito que praticou a ação. Então, existe um sujeito relacionado, tá? Esse verbo pode estar na voz ativa, na voz passiva, mas ele relaciona-se, e na voz reflexiva também, é claro. Mas ele se relaciona com um ser, que é esse ser que sofre, pratica ou sofre e pratica ao mesmo tempo a ação, que nós chamamos de sujeito. Quando o verbo é impessoal, nós não conseguimos detectar esse sujeito, é impossível, porque é uma exceção em língua portuguesa. São poucos verbos impessoais. Um deles é o que você está vendo aqui, é o verbo haver, indicando o tempo transcorrido, tá? Então, aqui usam tempo transcorrido ou tempo decorrido, tá? Dependendo da gramática que você pegar, mas os dois querem dizer a mesma coisa. A afirmação de que ele indica tempo decorrido está certo, mas ele não é um verbo pessoal, ele é um verbo impessoal. O fato dele ser impessoal é justamente o fato, né, dele apresentar como é que eu vou dizer? Uma concordância fixa na terceira pessoa do singular. Não é que esse verbo não possa ir para o passado, não possa ir para o futuro. Não, a questão não é essa. A questão é que ele não pode apresentar outras pessoas gramaticais. A concordância dele é fixada na terceira pessoa do singular, tá? A letra A está falsa na medida que chama ele de verbo pessoal. É errado, ele é um verbo impessoal. Letra B. O A é uma preposição que indica futuro. Notem que isso é muito comum, tá? Irei a São Paulo, né? Daqui a 2 semanas. É um A, uma preposição que indica futuro. Isso existe. Contudo, esse A aqui, em vai a São Paulo, ele é a regência do verbo ir, porque quem vai, vai a algum lugar. Então, necessariamente, não indica futuro. Letra C. Deixa eu subir um pouquinho mais, para eu não ficar na frente. A está relacionado no singular porque o sujeito com o qual ele concorda também está no singular, tá vendo? Ele é um verbo impessoal, então ele não tem sujeito. Dizer que ele tem sujeito é errado, tá? Letra D. O A poderia ser substituído por fa, sem que isso gerasse prejuízo de sentido ao período. Notem que Val trabalha numa casa paulistana de classe média faz 10 anos. Então, o verbo fazer, o verbo haver, indicando o tempo transcorrido, os dois são verbos impessoais. Não haveria prejuízo para o enunciado, tá? A afirmativa D é a afirmativa correta, tá? O A é um artigo, mentira, ele é uma preposição, tá? Pode ser substituído por para? Pode, mas ao afirmar que é um artigo, tá errado, tá bom? Então, note os erros, né? São sutis, são erros conceituais. Então, para o aluno realmente que está aí com a gramática em dia, tá bom? Por isso, seja muito bem-vindo ao Gramática Descomplicada. Se você ainda não é membro do canal, torne-se membro do canal. Já somos mais de 1.000, né? 1.200 no canal, né? Para um canal que tem pouco mais de um ano, né? E que é um canal que se dedica apenas ao estudo da língua portuguesa, eu me considero um herói, né, cara? Já falei isso em outras vezes aqui no canal. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda o canal a ganhar a devida relevância. Vamos continuar? Vamos continuar. Me acompanhe aqui agora na número 3, tá? Quanto aos termos destacados em casa paulistana, paulistana no caso, quartinho quente, destacado quente, e filha biológica, diz o seguinte: a função desses termos é caracterizar o substantivo precedente. No caso aqui, não é a regra, né, o substantivo precedente, ele pode estar colocado de forma anteposta ao substantivo, tá? Mas aqui deu certo. Casa é o substantivo, paulistana é o adjetivo que está, né, que está colocado posteriormente. Quartinho e depois quente é o adjetivo posterior, né, a quartinho. E filha biológica, biológica é o adjetivo que qualifica a filha. Supostamente a resposta correta é a letra A. Por que supostamente? Porque não vamos conferir o resto. Vamos lá? Estão flexionados no gênero feminino. Não, no caso quente, ele não é o chamado adjetivo uniforme, tá? Então ele não tem gênero, tá bom? Então é um quartinho quente, é igual inteligente, menino inteligente, menina inteligente, tá? Então não estão todos no feminino, até porque quente, se eu apresentasse gênero, deveria estar no masculino, afinal é um quartinho quente, tá? Paulistana e biológica são adjetivos, enquanto quente é um advérbio. Não. Quente, frio, né? Como é que eu vou saber, Gessé? Você vai saber assim, ó. Você coloca no plural. São quartinhos quentes.
Por quê? Porque o advérbio ele é invariável. Então, o advérbio não poderia, por exemplo, ser flexionado no plural. No masculino e no feminino, que é a questão do gênero, não dá para saber, porque quente é, como eu disse para você, um adjetivo invariável. Então, dá para saber. Mas, então, o que você faz? Você coloca no plural. Se ele modificar-se também para o plural, então ele não é um advérbio, tá? Então, trata-se de um adjetivo. Então, tá errado, tá? Estão flexionados no plural. O quente, não, tá? Nem paulistano e nem biológico, né? Estão flexionando, não tem nada a ver. Poderiam ser omitidos sem que isso prejudicasse o sentido do texto? Provavelmente não, né, cara? Porque é uma casa paulistana, foi importante, o quartinho é quente, não é o caso, tá? Tem filha que não é biológica? Tem, né, cara? Filha pode ser uma filha de criação, né? Mas tá bom, então. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá? Com relação ao título do texto, assinale a alternativa correta. Se você não lembra, vamos lá? Lê comigo aqui o título do texto. Lar amargo, né? Certo, então. Então vamos lá. A respeito do título do texto, tá? Uma vez que amargo é exigido sintaticamente pelo termo lar, a inversão das duas palavras não seria possível. Eu nem consegui entender o que ele está querendo dizer aqui, tá? Ele não é exigido, tá? Por quê? Até porque o amargo é um adjetivo que necessariamente não cabe, tá? É o que nós chamaríamos de oxímoro. Notem que é o grande paradoxo, porque o lar, ele é o lugar onde se guarda, o lar é o lugar aconchegante, é o lugar onde nós queremos estar. O lar é a nossa casa. Lembra? Lar, doce lar, não é? Mas esse não é um lar doce, é um lar amargo. Quando você tem um adjetivo que nega o substantivo, nós chamamos isso de oxímoro. O oxímoro é uma parte do paradoxo, porque notem, uma maneira de definir paradoxo, né? É uma expressão que vai contra a ordem natural. A ordem natural é que o lar seja um lugar agradável, mas era um lar amargo. Então, o amargo não é exigido pelo termo lar. O que ele está afirmando aqui está errado. O que é exigido é o objeto direto. O que é exigido é o complemento nominal. Isso é exigido, tá? Então, você tem, por exemplo, fala que a menina é bacharel. Aí alguém vai perguntar, tá, mas ela é bacharel em quê? Aí você fala, tá, ela é bacharel em enfermagem. Então, o termo enfermagem é exigido pelo termo bacharel, o que o configura como um complemento nominal para completar o sentido de um adjetivo. É o que acontece, por exemplo, com o verbo vender. Ah, eu vendi. Tá, Jessé, você vendeu o quê? Ah, tá, porque quem vende, vende alguma coisa. Então, eu vendi uma casa. Então, a casa é o termo que completa o verbo vender. Isso é exigir. Então, o verbo transitivo direto exige a presença do objeto direto. O substantivo lar não exige a presença do adjetivo amargo. Afirmativo está errado. Se a palavra lar for substituída por casa, seria necessário alterar a flexão número do adjetivo amargo. De número não, tá? Talvez o lar, a casa, amarga, tá? Você iria substituir a flexão de gênero, não a flexão de número. Então ele está querendo te enganar, tá? Se as palavras lar e casa são homônimas, tá? E por causa disso são intercambiáveis nesse contexto. Então ele está brincando, querendo saber se você sabe que é uma palavra homônima. A palavra homônima, homo, né, mesmo, é aquela que tem mesma pronúncia, não é o caso. Essas são consideradas sinônimos e não homônimas, tá? Uma palavra homônima quer ver? Um homônimo. O homônimo é o que acontece com cela e cela. Cela com S, que é o arreio do cavalo, cela com C, isso é um homônimo. O homônimo também pode ser perfeito. Na palavra casa existiria um homônimo perfeito. Casa, que é a variante do verbo casar, e casa, que é a residência. Quem casa quer casa. Isso é um homônimo, chamado homônimo perfeito. Tá? A palavra lá e a palavra casa não são homônimas, elas são sinônimas. Tá? Então tá errado. O antônimo de amargo, nesse contexto, é triste. Errado, seria doce. Amargo, doce. Tá errado. Ele apresenta a linguagem conotativa. Como eu disse para você, trata-se de uma figura de linguagem chamada oxímoro. A figura de linguagem está para a linguagem conotativa. A linguagem denotativa é a linguagem literal, tá? Então a letra E é a correta. 5. Assinale a alternativa em que as vírgulas isolam o apóstrofo. Você quer uma vírgula de apóstrofo? Vamos ver?
Nem sempre percebemos, mas situações como a vivida por Val são resquícios da escravidão. Notem que ele separou a adversativa, não é o oposto, tá? Quando dizia que era real, ficava em choque. Aqui a vírgula está separando a oração subordinada, que é adverbial temporal. Fazer com que a atmosfera fique disponível... Desculpa, fazer com que a doméstica fique disponível 24 horas por dia, uma vez que ela dorme em casa, tá? Então, neste caso aqui, uma vez que, embora ela dorme em casa, tá? Então, no caso aqui, ele está dando aqui a causal, a oração subordinada adverbial causal. Uma vez que, porque ela dorme em casa, por isso que ela fica disponível 24 horas por dia, tá? Também não é. Sua filha biológica, Jéssica, aqui o nítido oposto, tá? A Jéssica explica o que é a filha biológica, tá? Supostamente a resposta correta é a letra D. Por que supostamente? Quem vai conferir o resto. Dorme num quartinho quente e abafado nos fundos da casa, perto da cozinha. Aqui o advérbio, ou melhor, a vírgula está isolando o advérbio, tá? Advérbio de lugar. Então não é o caso, tá? Muito bem. Vai para o 6. O 6 está assim, ó. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque poderia ser substituída por aquela entre parênteses sem que isso modificasse o sentido do texto. Então vamos lá? Escuta rápidas vezes que é praticamente da família, de modo prático. Não, praticamente não é de modo prático. Praticamente seria quase, né? Longa é documentário, longa brasileiro. Não, longa é que se diz de um filme, tá? Que se diz a respeito de um filme, porque o filme pode ser também um curta, que provavelmente é um documentário, tá? Tá, questiona a subserviência, a estupidez. Não, subserviência não é estupidez, não é assim, não é. Resquícios de escravidão, né? São provas de escravidão. Quase isso, né, cara? Quase isso, tá? Mas são resquícios, quer dizer, sobras, tá? Vamos ver uma melhor aqui. Caráter segregacionista, de segregação racial. Fácil, né, cara? Segregacionista é de caráter de segregação racial. A resposta correta é a letra E. 7. Sobre o termo destacado em foi criada pela irmã em Recife com ajuda financeira que Val lhe enviara, tá? Trata-se de um pronome tônico, errado. O lhe é um pronome átono, tá? Exerce função citada de objeto indireto, correto. Porque quem envia alguma coisa, né? Aqui, ó, ajuda financeira que Val lhe enviava. Val é o sujeito. O enviava é verbo transitivo direto e indireto, que tem o objeto direto que retoma ajuda financeira. Mas quem envia essa ajuda financeira a alguém. No caso, o lhe exerce função de objeto indireto. Corretamente substituído. Por quê? Porque o lhe só pode substituir pessoas e somente na função de objeto indireto. Supostamente, a correta é a letra B. Exerce função citada de objeto direto? Não. Poderia ser colocado após o verbo sem que isso infringisse a regra de colocação pronominal? Não poderia. Por quê? Porque toda oração é uma oração subordinada, tá? É uma oração subordinada adjetiva. É um caso para se discutir, porque alguns gramáticos, tá, não consideram isso. Notem que eu tenho Val tornaria essa colocação facultativa, tá? Mas como ela é uma oração subordinada adjetiva, pelo simples fato dela ser subordinada, a próclise torna-se obrigatória, tá? Poderia ser colocada após o verbo. Se você analisar somente o substantivo, sim, porque essa colocação é facultativa. Mas pelo fato dela ser uma oração subordinada, a colocação correta é somente a proclítica. A letra D está errada. Poderia ser substituído pelo pronome o, de maneira alguma, porque o pronome o só substitui o objeto direto, o objeto direto. Isso mesmo. O indireto é representado pelo lhe. Lembra? Quando esse lhe evocar uma pessoa, tá? 8. Vamos lá. Diz lá. Sobre o excerto, dorme num quartinho quente, abafado no sul sacado, perto da cozinha, onde passa boa parte de seu tempo, tá? Então vamos lá? O sujeito de dorme é classificado como inexistente. Bom, como nós já fizemos a leitura do texto, necessariamente isso não seria, isso, né? Vou ficar repetitivo, mas vou falar assim mesmo. Isso não seria necessário. Contudo, eu vou fazer aqui contigo a leitura, ó. A empregada doméstica Val trabalha numa casa paulistana de classe média há 10 anos e escuta repetidas vezes que é praticamente da família. Dorme no quartinho. Quem é que dorme? A Val. Então o sujeito ele não pode ser classificado
como inexistente, tá? Existe o sujeito aval. Então, neste caso aqui, o sujeito é um sujeito oculto, tá? Tá errado. Veja bem, o pronome onde se refere à casa. Mentira. Ele se refere a quartinho. Tá vendo aqui, ó? Dorme num quartinho quente, abafado no sul dessa casa, perto da cozinha. Onde passa boa parte. Onde ela passa? Na casa? Não, no quartinho. Tá errado, tá? Num é classificado como uma conjunção semelhante a numa, na e na. A última parte está correta, tá? Só que o num não é conjunção. O num, ele é uma contração, tá? Então a gente pode dizer que o num é uma preposição. A contração é quando eu tenho preposição mais um artigo, ou pronome, conforme for. Neste caso aqui, o num é em mais um, que é a mesma coisa que em mais uma, tá? Que também pode ser na, que é em mais o, que também pode ser, no, né, que é em mais o, e na, que é em mais a. Então, mas isso não é chamado de conjunção, tá? Isso é chamado de contração, porque contrai-se uma preposição a um artigo. Tá errado a letra C. A conjunção e coordena dois termos de mesmo valor sintático. Então, a conjunção e, necessariamente, ela não é feita, tá? Só para unir orações. Ela pode também unir termos de mesmo valor. Dorme num quartinho. Notem que quartinho tem o seu adjunto adnominal. É um quartinho quente e abafado, tá? Então, os dois são adjuntos adnominais. A resposta correta é a letra D, tá? Mesmo valor? Sim, os dois são adjuntos adnominais. Onde poderia ser substituído por aonde? Não, não pode. Porque se ela mora, então é verbo de estaticidade, tá? Dorme é estaticidade. Só pode ser substituído por aonde? Necessariamente aí não pode ser substituído no texto, né? Porque se o onde está aqui, porque justamente ele está mostrando estaticidade. O aonde é o verbo que é usado para movimento. Desculpa, é o advérbio usado para movimento, tá? Só se liga a verbos que indicam movimento. Aonde você vai, tá? Muito bem. Então, neste caso aqui, não pode, tá? Então, a letra E está errada. De novo, faz comigo a 9. A 9 é o seguinte. Assinale a alternativa em que a inversão da posição entre substantivo e adjetivo é possível sintaticamente, mas causaria uma alteração semântica. O que é isso, cara? Normalmente, o substantivo e adjetivo, se for invertido adjetivo e substantivo, não causa estranheza, não causa mudança de significado. Em alguns casos, tá? Alguns casos, sim. Então, para essa aula, eu costumo dar exemplo do pobre menino e menino pobre, tá? O pobre menino nasceu, quer dizer, o menino pode até ser rico, mas ele é digno de pena. Agora, se você fala que o menino pobre nasceu, o menino é pobre mesmo, entendeu? Então, nasceu numa casa pobre, é pobre mesmo, tá? Dá uma olhada aqui na letra A. Boa parte. Boa parte aqui é uma maioria, é uma parte considerável, tá? Se você troca parte boa, aí você deixa subentendido que existe uma parte ruim, uma parte que não é boa, uma parte má. Não, essa é a parte má, essa é a parte boa. Entendeu? Então muda o significado. Supostamente, a correta é a letra A. Filha biológica não muda, biológica filha não muda. Jornalista europeu, europeu jornalista não muda. Quartinho quente, quente quartinho não muda. Caráter segregacionista, segregacionista caráter não muda, tá? Então tá bom, então. O correto é a letra A. 10. Considerando a diferença entre dígrafo e encontro consonantal, a cenário alternativa que apresenta apenas palavras que contêm dígrafo. Primeiro, dígrafo. Então vamos lá, empregada não tem dígrafo. Ou melhor, tem, né? Que é o dígrafo nasal. Então tudo bem. Porque o PR não é. Então lembra, dígrafo é um negócio que tem que ser decorado. Dígrafo não é encontro consonantal, tá? Dígrafo é quando dois grafemas se unem para dar a noção de um fonema, tá? Que é o que acontece em quente, mas não acontece em patrões. O TR, você pronuncia o T e pronuncia o R, então não é dígrafo, abandona. Banheiro é dígrafo, segregacionista não. O GR não é dígrafo, tá? Classe tem dígrafo, tá? É o SS. Cozinha tem dígrafo, é o NH. Filho tem dígrafo, é LH. E questiona tem dígrafo, que é o QU, tá? Você tá vendo por que não pode ser chamado de encontro consonantal? Porque o QU é dígrafo, chamado dígrafo consonantal. Por quê? Porque nós não temos a velar que, as oclusivas, né? K, Ko, representado pela letra C, é só K, Ko e Ku. Não tem que e não tem ki, tá? Para ter que e ter ki em língua portuguesa, a gente tem que acionar o QU.
e QU não é encontro de duas consoantes. Você está entendendo? O conceito é diferente. Então, dígrafo é uma coisa, encontro consonantal é outra. Aquela que apresenta dígrafos é a letra C. Brasileiro, ó, encontro consonantal. Escravista, encontro consonantal. Banheiro é dígrafo, filho é dígrafo. Classe tem dígrafo. Patrões não tem. Empregada tem por causa do em. E professor tem por causa do S. Mas no caso, patrões não tem. Correta a letra C. Pronto, vamos para 11. Vamos para 11 então. A 11 aqui começa com os textos que vão fazer relação às questões de 11 a 20. Vou fazendo a leitura aqui para não ficar na frente aqui da leitura, tá? Sua cadeira vai matar você. Isso porque muitos problemas estão associados a quem passa a vida sentado, como aumento das chances de diabetes, problemas urinários e lesões da coluna. E não adianta fazer academia. Uma pesquisa da Universidade de Queensland, na Austrália, concluiu que a cada hora sentada a pessoa reduz 21 minutos de sua perspectiva. Eita, pega! Outro estudo comparou dois grupos de meninas. O primeiro, que ficou sentado por 3 horas consecutivas, apresentou uma redução das funções cardiovasculares associadas a problemas como o infarto. Os fundadores do startup americana Joss Wing, né, eu acho que é assim que fala, questionam a cultura de produzir tudo sentado e acham que a luta contra esse perigo tem de começar cedo. A empresa criou carteiras para que as pessoas possam estudar em pé, certo? A ideia é acostumar os pequenos para que não se tornem adultos dependentes de assentos. A companhia diz ter analisado a maneira como as crianças levantam objetos para que a carteira pudesse facilmente ser ajustada para os modos, abre aspas, em pé e, abre aspas, sentado, fecha aspas. Embora venda os móveis para qualquer um que queira tê-los em casa, o Giles Wynn, acho que é assim que fala, imagina que sua criação possa ser ainda mais importante na escola. Para quem passa muito tempo sentado, o ideal é se levantar por 10 ou 15 minutos a cada hora. A mudança de posição também vale para os trabalhos em pé, abre aspas. A proposta do Giles Wynn pode estar relacionada à busca de maior produtividade no trabalho na vida adulta, o que é questionável, fecha aspas, diz Francisco Lacaze, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Muito bem. Sobre os termos destacados em abre aspas, muitos problemas estão associados a quem passa a vida sentado, abre aspas. A proposta do Joyce Wynn pode estar relacionada à busca por maior produtividade, assinale a alternativa correta. Então vamos lá? Faz comigo a 11 aqui. O primeiro termo é um artigo. Mentira. O primeiro termo é uma preposição, tá? É a pessoa passa a vida sentada, associados a. Notem aqui que nós temos aqui uma oração subordinada substantiva completiva nominal. O a é regência de associados, que é um adjetivo, tá? Então não é um artigo. Por isso não recebe o acento indicativo. Não, ele não recebe acento indicativo de crase, porque o quem não recebe artigo, tá? Então a questão aqui da crase está relacionada ao quem. O quem não recebe artigo. Então, neste caso aqui, por isso que não há a crase, mas há uma preposição, não pode ser chamada de artigo, tá bom? Muito bem. Faz a outra aqui para mim. Caso a palavra busca fosse substituída por desejo, o acento indicativo de crase seria mantido. Vamos lá? Relacionados à busca, relacionados ao desejo, não seria mantido. Até porque desejo vai emitir artigo masculino. Errado. O segundo termo poderia ser substituído pela expressão com a, sem que isso prejudicasse, sem que isso causasse prejuízo sintático e semântico ao período. Vamos lá? Isso é muito comum, tá? Então, algumas palavras elas podem ter mais de uma regência. Por exemplo, quem tem ojeriza tem ojeriza por, quem tem ojeriza a, tá bom? Então, algumas palavras são assim, mesma coisa. Pode estar relacionado. Quem se relaciona com, quem se relaciona a, tá? Então, supostamente, uma questão de regência, tá? A alternativa correta é a letra B. A gente vai conferir o resto, mas a correta, no caso, é a letra C, tá? Vai, letra D. O primeiro termo poderia ser substituído pela preposição para. Não pode. Porque, neste caso aqui, a regência é associados. Não é associados para, é associados a. Tá? A preposição para pode substituir
a oração pode substituir, né, tá, a preposição a em alguns casos. Por exemplo, na regência do verbo ir. Eu vou a. Mas nesse caso não pode, tá? Ambos são artigos que concordam com o gênero e número do termo. Já falei, não são artigos, são preposições. O único que você pode falar que tem artigo é aquele que tem a crase. O que não tem a crase não pode. A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta. É uma questão de interpretação, tá? São citados 3 estudos que comprovam que ficar muito tempo sentado faz mal à saúde. Não, ele cita 2 estudos, né, cara? Tá. Outro, também há risco da saúde para quem trabalha muito tempo em pé. Ele falou, tá? Segundo a Jocelyn, o objetivo da empresa é aumentar a produtividade. Não, muito pelo contrário. É aumentar a perspectiva, né? A vida útil, a vida saudável, tá? O ideal é que as pessoas não passem mais de 40 minutos por hora sentados. Ele fala de 1 hora, né? Aí depois descansa 10 minutos, levanta. As carteiras criadas pelos Jones dão preferência para o modo... Não, eles criaram, tá, uma possibilidade de se trabalhar em pé, tá? Tá, então a que melhor satisfaz é a letra B, tá? Também há riscos à saúde a quem trabalha por muito tempo em pé, não é só quem trabalha sentado. Os termos acento e acento são palavras homófonas, tá? Por que homófonas? Homofono, ele tem a mesma sonoridade. Então, acento com 2 S é lugar de sentar, acento com C é o acento gráfico. Isso é uma palavra homófona. Você fala da mesma forma, mas escreve diferente. Vamos para 14. Vamos lá. A 14 está assim. Sobre as ocorrências de aspas no texto, na alternativa correta, tá? Letra A. As aspas têm a mesma função em todas as ocorrências. Você vê aqui que no texto ocorre aspas aqui, para falar a respeito desse modo em pé, em modo sentado, e aqui, para reproduzir a fala do Francisco Lacazzi. Então, não é a mesma função, tá? Já está errado, já, tá? Letra B. Em pé e sentado, as aspas sinalizam estrangeirismo. Não, cara. Isso é um modo, né? É um modo, a palavra, supostamente, o que é em pé e o que é sentado, tá? Na terceira ocorrência, que é essa daqui da fala do Francisco, tá vendo? Terceira ocorrência. Sublinha ali, fica mais fácil de achar. Tá? Na terceira ocorrência, as aspas indicam que se trata de uma informação secundária. Não é uma informação secundária. Na terceira ocorrência, as aspas indicam que se trata de um discurso direto, correto. Então, isso aqui é o chamado discurso direto, tá? A resposta correta é a letra D. O que é o discurso direto? É quando reproduz a fala da pessoa. Na terceira ocorrência, as aspas poderiam ser omitidas, sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico. Causaria sim, porque ele tem que destacar a fala da pessoa. A resposta correta é a letra D. 15. A respeito da expressão destacada em tem de começar cedo, tá? Assinale a alternativa incorreta. Aqui está errado, tá? O verbo tem é impessoal. É errado. Então, notem, ó, acham que a luta contra o perigo tem. O que tem de começar cedo? A luta. O verbo impessoal não tem sujeito. Tá errado, tá? Isso é, não apresenta sujeito, apresenta sim, a luta. Contém um verbo e uma preposição? Sim, porque é uma locução verbal composta por preposição. Tem de. Notem que normalmente a gente usa tem que, né? O que está correto também, mas o que passa a ter função de preposição, que a gente chama de preposição acidental. O de não, o de é uma preposição. Expressa uma ideia de obrigação, tem de, correto. Poderia ser substituído por deve. Deve começar, correto, cara. O verbo tem está flexionado no presente do indicativo. Correto, tudo correto. Aqui, ó, fiquei na frente. Né? O verbo tem está flexionado na terceira, no presente do indicativo, correto. Então, o que está errado é a letra A. Vamos lá. Assinar a alternativa que o verbo auxiliar em destaque expressa algo futuro, tá? Então, algo futuro. Vamos ver? A sua cadeira vai matar você. No futuro, ela vai matar você, tá? A luta contra esse perigo tem de começar cedo. Agora, né? Nesse momento. Quanto mais antes, melhor. A empresa criou carteiras para que as crianças possam estudar. Possibilidade, tá? A cadeira pudesse facilmente ser ajustada, é algo hipotético, tá?
E pode estar relacionada também uma hipótese. O único que indica futuro, neste caso, é a letra A. Certo? Fácil, né? Simples a prova, cara. Muito boa a prova. Vem cá. Vamos lá? Considerando o certo, o ideal é se levantar por 10 ou 15 minutos a cada hora. A mudança de posição também vale para quem trabalha em pé. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. O pronome C não pode ocupar outra posição que não a proclítica. O ideal é se levantar, tá? Então, notem que o ideal é se levantar. Então, o ideal é levantar, tá? No caso aqui, o verbo está no infinitivo. Toda vez que o verbo estiver no infinitivo, eu estava conferindo se estava no futuro subjuntivo, tá? Como ele está no infinitivo, o infinitivo é regra de ênfase. Quando você tem uma possibilidade de próprise, porque aqui não existe a regra da próprise, tá? Aqui há uma facultatividade. Por quê? Porque você não pode começar o período com o pronome oblíquo. Se tiver qualquer palavra na frente, você pode colocar o pronome na frente do verbo, sem prejuízo sentido ou de prejuízo gramatical, tá? Mas no caso, levantar é o infinitivo. Então você poderia colocar: o ideal é levantar-se por 10 minutos. Não pode, tá errado se não pode, tá? Ele pode sim, tá bom? O verbo vale tem o mesmo sentido em que esse objeto vale 10 reais. O ideal é se levantar, tá? A mudança de posição vale. Não, a mudança de posição é também, não é vale de valer dinheiro. Né? Nada a ver. A expressão em pé é uma adjunto adverbial de modo. Correto, cara? Então, em pé é o modo como você trabalha, cara. Correto, cara? O termo também, por ser invariável, não pode ser movido de lugar, não é certo? Não entendi. Não tem nada a ver, não existe posição para pronome. Tá errado, tá? E o termo quem pode ser substituído por que ou qual, sem que isso prejudique a sintaxe ou a semântica do certo. O termo quem, vamos ver aqui? A mudança também vale para quem, tá? Trabalha em pé. Não pode ser para o qual, tá? Porque o para o qual, quando você tem a pessoa, você tem que evitar. O para o qual, ele poderia, tá? Para evitar a ambiguidade. Mas o quem já faz esse trabalho, tá bom? O quem só vale para evocar pessoas, gente. O que você poderia. Para que trabalha em pé? Poderia trocar. Fica feio, fica horrível, mas pode, porque o que é universal. Agora o qual não. Já que você tem o quem, que diz respeito à pessoa, então você não pode usar o qual, tá? Fica errado, tá bom? Correta a letra C. 18. Sobre o título do texto, não senta lá, Cláudia, assinale a alternativa incorreta, tá? Diz assim: o verbo senta está no modo imperativo. Correto, é uma ordem, tá? O termo lá não apresenta um referente definido. Não apresenta. Lá é qualquer lugar, tá certo? Cláudia é um substantivo próprio, certo? O termo não é advérbio, certo? O termo Cláudia é o sujeito de oração, não, ele é objeto. Senta lá. Na verdade, cara, não é que ele é objeto. Ele está separado por vírgula. E o sujeito não pode ser separado por vírgula, tá? Cláudia é um vocativo, tá? A despeito do sujeito estar oculto, né? Senta você lá, tá? Que faz referência a Cláudia. Cláudia não pode ser chamada de sujeito. Por quê? Porque está separado por vírgula. Então ele é um vocativo. Muito bem, tá? A errada é a letra. Olha essa daqui como é boa. Sobre os termos destacados em a sua cadeira vai matar você e a pessoa reduz em 21 minutos sua expectativa de vida, assinale a alternativa correta. Ambos se referem à terceira pessoa do singular. Notem que sua e sua refere-se à terceira pessoa, não está no plural, é singular. Contudo, cara, referir-se à terceira pessoa do singular é referir-se a ela ou a ele, uma pessoa, tá? Essa pessoa ela pode ser específica ou pode ser genérica. Notem, a sua cadeira vai matar você. Quem vai matar você? A sua cadeira. Então ele está se referindo a alguém específico. Quando ele coloca a pessoa reduz em 25 minutos sua perspectiva de vida, sua expectativa de vida é algo genérico. Essa pessoa é algo genérico. Então não pode ser, a despeito de estar flexionado, ele não se refere. A palavra aqui é refere, tá? Ele flexiona-se na terceira pessoa, mas ele não se refere à terceira pessoa. Ele se refere a cadeira e se refere aqui à pessoa. Cadeira um elemento específico e pessoa algo genérico, tá? Então a letra A está errada. Ambos se referem a segundo. Não, aí está errado mesmo. Não é.
o primeiro estabelece concordância com o gênero você e o segundo com o gênero pessoa, tá? Então, neste caso aqui, olha só. O primeiro estabelece concordância de gênero com você, tá? Que no caso não de gênero é cadeira, tá bom? Não teria. E o segundo com pessoa. O segundo tá certo, pessoa. Agora, o sua se refere-se à cadeira. Tá errado, tá? Ambos têm sentido de posse, correto. Então, o sua, pronome possessivo, tem sentido de posse, é uma adjunta de nominal. Nem todo sua vai ter sentido de posse, tá? O sua pode compor o pronome de tratamento. E o sua pode ser também um pronome substantivo, que tira o sentido de posse, tá? Mas, no caso, a letra D é correta. O primeiro uso está gramaticalmente incorreto, deveria ser tu, errado, tá? Pasme, você, o você, que ele está evocando aqui, não é uma segunda pessoa, tá? O você é a terceira pessoa, o você é um pronome de tratamento, tá? Então não é o caso. Tá bom? Então vamos lá? Diz assim, assinale a alternativa em que o verbo fazer tem o mesmo sentido e não adianta fazer academia. Não adianta fazer porque não adianta praticar, tá? Então esse sentido. Então vamos lá? A criança fez com a mão, né? João faz artes, ele pratica, ele exerce, etc. Supostamente o sentido é o da letra B. Ele se faz, não é o caso. O autor fará ramo, também não. Maria está fazendo, não tem nada a ver. Aí 21, o texto para as últimas questões. Solteiro sim, sozinho também. Ao contrário do que cantou o Tom Jobim, aparentemente é possível sim ser feliz sozinho. E isso, quem diz, é o estudo da Universidade Auckland. Não algum sucesso qualquer de funk ou pagode, tá? Feita com neozelandeses de 18 a 24 anos, a pesquisa revelou que, diferentemente das pessoas que buscam intimidade, aquelas que preferem evitar conflitos são mais felizes solteiras, independentemente do gênero ou do período da vida em que se encontram. Até agora, estudos sobre relacionamento costumavam indicar que os comprometidos são ligeiramente mais felizes e saudáveis que os solteiros. A lógica parece simples. O apoio de um parceiro ajudaria a lidar com o estresse cotidiano, o que provocaria maior sensação de bem-estar. Mas mesmo as melhores relações podem ser difíceis e expor indivíduos a mágoas e decepções. Fecha aspas, explica a autora do estudo, a psicóloga Yutika Jerme. Em alguns casos, são motivo inclusive de ansiedade e depressão. E, para certas pessoas, passar por isso simplesmente não vale a pena. Legal, né? Muito bem. Lido o texto, faz comigo aqui a questão. Tá? Questão 21, diz assim. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que não há um padrão que indique se é melhor estar solteiro ou em um relacionamento, tá? Ele fala a respeito disso, tá? Mas não é essa a tônica. A leitura do texto é coisa afirmar. Diz assim, ó. A maioria dos estudos realizados até o momento indica que as pessoas comprometidas são mais felizes que as solteiras. Foi o que ele falou. Ele falou isso no texto. Todas as relações casam... Não é isso, não é certo. Estar solteiro só é bom para aqueles que não gostam de intimidade. Não tem nada a ver. A Tom Jobim motivou o estudo. Não tem nada a ver. Tá? A melhor é a letra B. Tô ruim com meu mouse hoje, hein? Letra B. Pronto. Letra B. 22. Assinando a alternativa em que todas as palavras têm como sílaba tônica a penúltima sílaba. Quer dizer, todas são proparoxítonas. Relacionamento, cotidiano, simplesmente, neozelandeses. A alternativa correta é a letra A. Sempre lembrando que eu fiz como se estivesse chamando a pessoa, porque às vezes as pessoas confundem, chamando a palavra, né? É o que as pessoas confundem com sílaba mais forte. A sílaba não é mais forte, a sílaba é prolongada. Relacionamento, cotidiano, simplesmente, neozelandeses. Se você fizesse isso em qualquer outra sílaba, a palavra ficaria com a sua prosódia errada. Cotidiano, 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 entendeu? Fica errado. A palavra é cotidiano. Paroxítono. A resposta correta é a letra A.
Aparentemente é paroxítona, possível é paroxítona, neosolano é paroxítona, mas gênero é proparoxítona. Relações oxítona, sim, são todos monoxítonos, não pode ser paroxítona. Lógica, gêneros são proparoxítonos. Outra, sobre o excerto, ao contrário do que cantou Tom Jobim, aparentemente é possível sim ser feliz sozinho, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Tom Jobim cantou que as pessoas devem ser felizes. Não. Se o termo sim e as vírgulas que o isolam fossem retiradas, isso causaria prejuízo sintático, certo? Não. Tá? É possível sim viver sozinho. Não causaria. Colocou. É aquele teu negócio, né? Quando você colocar um, você tem que colocar os dois. Um antes e outro depois. Se você não coloca nenhum, você coloca nada. Tá? A expressão ao contrário indica que Tom Jobim cantou que é impossível ser feliz sozinho. Foi isso que ele cantou. Tá? É impossível ser feliz sozinho. Né? O termo aparentemente tem o mesmo sentido que de forma óbvia. Não. De forma óbvia é outra coisa. Tá? De acordo com Tom Jobim, é errado que as pessoas sejam felizes sozinhos. Tá nada a ver. Tá? 24. Sobre a vírgula presente até agora, estudos sobre relacionamento, é correto afirmar? É obrigatória? Não. Tá? Porque trata-se de um advérbio pequeno, então ele poderia ter deixado sem prejuízo de sentido. Não poderia ser retirada sem que isso está obrigatória, não poderia ser retirada, quer dizer que é obrigatória. Não é o caso. É opcional, pois isola um termo essencial. Aí, ó, viu? Os termos essenciais da oração não podem vir separados por vírgula. Então, em termos aqui, o que ele fala está errado. Tá? Tem a mesma função do ponto de vista? Não tem. Tá? Isola adjunto adverbial deslocado. Correto. Correta a letra. Muito bem. Sobre os termos que e que, tá? Ambos têm a mesma função? Vamos ver. Revelou que, conjunção integrante. As pessoas que, pronome relativo. Não tem. Lembra, esse que aqui pode ser substituído pelo o qual, tá? As pessoas que buscam, as pessoas as quais buscam. O segundo é um pronome que retoma o termo pessoas, correto. Quem busca intimidade? As pessoas. Supostamente a correta é a letra B. Vamos ver? O primeiro poderia ser omitido. Não, não pode, porque a conjunção integrante faz parte do processo, tá? Ambos pertencem à mesma categoria. Não, um é conjunção e o outro é pronome. O segundo poderia ser substituído por a qual. Correto. Não, errado, né? Porque são pessoas, então o correto seria as quais buscam. Sem que isso causasse. Errado. O correto é a letra B. Fechou? 25 questões, tá? Todas elas devidamente assinaladas aqui. Tá? Você pode usar isso daqui como um gabarito, tá? Estou passando rápido, porque qualquer coisa é só você dar o pause aí, tá? Você pausa o seu vídeo aí, tá bom? Depois vem as questões de informática, né? Depois da de 25, vem as questões de informática, ou no caso aqui é raciocínio lógico, tá? Então, essa foi a prova em nível médio, tá? Passando rapidinho aqui, qualquer coisa você dá um pause aí, tá? Foram 25 questões, uma prova cansativa, tá? Tive a grata notícia, né, de um dos alunos do nosso curso preparatório lá na Mandetta, que ele errou apenas 2 questões. Isso é o que faz garantir uma vaga. Não é verdade? Pois bem, essa foi a correção da prova de assistente administrativo, uma prova em nível médio, que foi promovida pelo Instituto AOCP, tá bom? Caso você não concorde com alguma coisa que eu falei, o que eu assinalei aqui, por favor, deixe a sua dúvida aqui, nos comentários, tá bom? Eu prometo para você que eu faço um vídeo sobre a sua dúvida, tá bom? Bom, então, para encerrar, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. O canal agora está em recesso, férias, graças a Deus, tá bom? Um abraço a todos vocês. No dia 15 de janeiro eu já começo as atividades, já postando, já fazendo uma correção das provas FAPEC, né? Provavelmente ou a prova de delegado ou a prova de agente da Polícia Científica, que são as únicas provas que não estão aqui no canal. Tá bom, então? Mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.